Então, se esses livros do Novo Testamento, se o Apocalipse foram escritos para o ano 90, 95, 20 anos, 25 anos, 26 anos depois desse ocorrido, me diga uma coisa, cadê esse relato? Por que que os judeus que estão escrevendo o Testamento não estão lamentando a queda de Jerusalém, não estão relatando o cerco de Jerusalém, a queda, mostrando a cidade destruída? Por que que não há? Quando ocorreu no Antigo Testamento a destruição do templo, você tem vários livros tratando disso. Você tem Esdras, você tem Neemias, você tem os profetas falando disso, você tem o livro de Daniel e vários textos que mostram de um relato histórico da queda do primeiro templo. Aí eu pergunto, por que cargas d'água 20 anos depois de uma queda do templo? Por que não temos um texto no Novo Testamento, já que dizem que os livros, o Evangelho de João é tardio, que o Apocalipse é de 90, outros datam para anos 200, anos 150. Então cadê o relato, gente? Por que esses textos que vocês dizem ser anteriores a 70 não estão trazendo essas lamentações, não estão trazendo os relatos da queda de Jerusalém? Mas quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, o que nós temos ali? Profecias. Você tem Jesus Cristo falando sobre o evento que ocorreria. Ele data, né? Ele diz que aquelas coisas aconteceriam dentro daquela geração. Não passaria aquela geração, na verdade ele diz assim. Uma geração, no contexto bíblico, cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos. Jesus profetiza isso na década de 30. E isso vai ocorrer no início da década de 60, final da década de 60 e início da década de 70. Então eu tenho um elemento profético que se cumpre. E aí quando você vai ler, você tem as profecias apontando para o futuro. Então se o livro do Apocalipse foi escrito em 90, 96, 95, 94, se há uma datação domiciana, por que não há relatos nesses textos do Novo Testamento, que é dito que é escrito depois de 70, porque não estão comentando sobre? É a pergunta que fica, e se alguém subir vai ter que me responder. Vai logo tomando nota. Vou deixar aqui a primeira pergunta para quem for subir. Por que, gente? Quero saber por que. Deixa eu tirar aqui. Por que não temos relatos, tá bom? Não temos relatos da cidade santa e do templo destruído, se o Apocalipse fora escrito posterior a esses eventos? Quero saber. Aí já vou deixando a pergunta, pode copiar, pode pesquisar, porque eu quero saber por que os judeus não relataram em textos que, segundo os dispensacionalistas, eles dizem que são posteriores a 70, muito posterior, né? Na década de 90. Dizem que o livro de Hebreus também foi escrito não sei quando lá, muita data para frente aí, que eu não entendo essas datações. Então, depois eu até entendo, isso foi da teologia liberal, posterior, de 1800 para cá. Aí nós vamos ter um fenômeno, um evento, que os acadêmicos vão tratar essas questões, como que o livro do Apocalipse e alguns textos do Novo Testamento teriam sido escritos com datas mais recentes, né? E eu sou um defensor da data mais tardia, mais antiga, anterior a 70, porque se você tem relatos de profecias que vão ocorrer ali em 70, o livro tem que ser escrito antes, você perde o elemento profético quando você coloca eles. Então, muitos ateus, neo-ateus, pessoas que têm teorias de conspiração, a teoria flaviana, depende dessa datação posterior. São esses que defendem essa datação. E você, dispensacionalista, cai como um pato na mão deles quando coloca datações do livro do Apocalipse e do Novo Testamento posteriormente a 70. Então a primeira pergunta que eu faço é por que não temos os relatos da Cidade Santa e do templo destruído? É só isso que eu queria saber. Né? Não entendi. É porque a Bíblia ainda não existia. É por isso que eles não escreveram, né? Boa.